Olha, essa semana eu fiz reunião com um cliente que ele me falou o seguinte: Guilherme, eu tô com um problema, eu ganho 16 mil reais por mês e eu não consigo guardar nem mesmo 1.000 reais por mês. E eu acho isso muito estranho, porque ele é super organizado no trabalho, ele tem uma boa renda, mas o que de fato chamou mais atenção para mim foi ele falar: Guilherme, para mim é um tabu enorme olhar minha planilha, eu não consigo, né? Eu tenho medo, eu evito olhar minhas contas. E o que eu vou te explicar agora na sequência é o que vai fazer todo sentido para você e talvez seja o que destrave aí muita coisa do que está acontecendo também na sua vida financeira. É, a verdade é que se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que se considera organizada no trabalho, produtiva, mas quando chega na hora de organizar suas contas, talvez o que esteja faltando aí para você é o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo agora, tá? A verdade é que inteligência no trabalho e inteligência no dinheiro são coisas completamente diferentes. São quase partes do cérebro que se comunicam de maneira diferente. Talvez exista aí um paradoxo, né? Nessa parte da organização, porque como é que pode alguém que é tão organizado no trabalho, que cumpre as demandas, que o chefe ah, ah, gosta, que as pessoas olham de fora e falam: essa pessoa é bem sucedida, essa pessoa ela consegue alcançar, ela tem um status social muito bacana, mas que quando ela tá dentro de casa, quando ela tá com a família, tá com a namorada, tá com a esposa, ou vice-versa, né? Tá com o marido, tá com o namorado, ela não consegue se controlar. Ela simplesmente, como é o caso do meu cliente aqui agora. Ele disse para mim o seguinte: Guilherme, eu sei que eu tenho 800 reais por semana para gastar com lazer, mas quando eu tô lá, eu saio para ir no bar, eu saio para ir no restaurante e eu peço uma caipirinha, eu peço duas, eu peço o prato mais caro. E assim, na minha cabeça, eu meio que sei que eu tô passando da conta, mas eu só vou e peço outro, peço outro, peço outro. Então por que que essas coisas elas acontecem, né? Por que que a gente tem essa dificuldade de entender isso? Uh, e a verdade é que você vai criando, né? As pessoas elas vão criando dentro delas a um ciclo destrutivo de evitar olhar as contas. Então, por exemplo, quando o meu cliente diz para mim que ele evita olhar a planilha, ele evita olhar as contas, o que tá simplesmente acontecendo é que o cérebro ele está evitando olhar para essa dor. Olha, eu não sou bom nisso, eu já entendi que eu não sou bom nisso e eu não quero mais olhar para isso. Eu quero evitar olhar para as minhas contas. Se eu evito olhar para as minhas contas, se eu evito controlar aquilo que está descontrolado, o que vai acontecer? O óbvio, né? E eu posso usar isso para qualquer coisa. Se eu tô com a minha saúde debilitada, se eu tenho uma doença e eu evito tratar, o que vai acontecer? Se eu tenho. Se eu tô mal de gordura, né? Eu tô mal, não tô fazendo atividade física, eu quero emagrecer, mas eu falo, eu não quero olhar para isso aqui agora não. Deixa mais para frente, o que vai acontecer? Provavelmente vai engordar mais. Quando eu não olho para as minhas finanças, o que vai acontecer? O óbvio também, né? Então, o que está acontecendo com esse cliente é que ele simplesmente está entrando no ciclo destrutivo de ele gasta, aí ele sente culpa, porque ele usou exatamente as palavras de Guilherme. O que parece é que depois que eu faço os meus gastos, ele é uma pessoa que gosta de sair bastante, depois que eu faço os meus gastos, eu chego em casa e eu falo, meu, por que que eu gastei tanto dinheiro assim nesse lugar? Pô, não precisava. Eu podia até ter ficado em casa.
Então, gasto, olha o ciclo acontecendo. Gasto, culpa, evito olhar as minhas despesas, e aí o que acontece? Eu gasto mais. Porque se eu não sei onde eu tô, eu vou lá e gasto mais. E esse ciclo ele fica se repetindo praticamente o tempo todo. Faz sentido? Parece alguém que você conhece? Agora, isso é muito comum com quem é muito inteligente ou até com quem é muito produtivo. Porque, às vezes, você, pode ser o seu caso, você se dedica muito no trabalho. Você trabalha das 6 da manhã, das 7 da manhã até as 7 da noite, 8 da noite. Você fala assim, que horas que eu vou cuidar das minhas finanças? Não tenho nem tempo para isso. Né? Ou eu mereço comprar aquilo, né? Eu deveria estar comprando a... Eu deveria estar gastando com essa roupa, com esse tênis, com essa alimentação, ou coisas desse sentido. Então, vem uma necessidade de prazer muitas vezes, que é quase que uma recompensa que você se dá por conta do trabalho que você faz quando você tem sucesso na sua profissão, ou pelo menos está em busca desse sucesso. E é aí que muitas vezes mora o problema, né? Porque aí você tem sucesso no seu trabalho, você tem um insucesso nas suas contas. Onde você vai chegar com isso? Em lugar nenhum. Uma coisa descompensa a outra, né? Uma coisa que esse cliente me disse muito é: Guilherme, no futuro vai ser melhor. O mês que vem, Guilherme, é um trabalho já contínuo que eu venho fazendo com ele, que foi de alguns meses, e ele, Guilherme, não, esse mês vai ser diferente, esse mês eu vou conseguir controlar as coisas um pouco melhor. Não, Guilherme, esse mês eu vou fazer as coisas diferente. Então, existe ainda, claro, sempre aquela questão de pensar, não, que agora eu vou fazer melhorar, agora vai ser diferente. Não, esse mês eu vou começar a controlar. Só que se você não se planejar exatamente no que você vai fazer na sua rotina, dificilmente a coisa vai andar, né? Então, também tá aí mais um caminho para você seguir, que é, se eu não estabelecer uma rotina muito clara de como que eu vou montar esse controle, vai ser muito difícil, né? Mas a verdade é que isso nada mais é do que como o seu cérebro funciona. O seu cérebro, ele é assim. Ele vai evitar a dor, ele vai evitar o esforço sempre que for necessário. Se controlar as finanças te machuca, você vai preferir pelo caminho contrário. E você precisa tentar simplificar as coisas o máximo possível, porque o seu cérebro ele não fique arrumando escapes para que você cometa erros, tá? E aí, como que você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso, por exemplo, criando algumas caixinhas na sua vida, tá? Inclusive, essa foi uma sugestão que eu dei para ele. Então, por exemplo, imagine que você tem as suas despesas fixas, tem uma renda de 10 mil reais, e as suas despesas fixas, elas estão em 5 mil reais, então você já sabe que 5 mil reais está comprometido da sua renda, você não tem muito o que fazer daqui. Você quer guardar 2 mil reais, então 2 mil reais também estão comprometidos da sua renda, que é o dinheiro que você quer investir, e você tem 3 mil reais, que esse sim é o dinheiro que de fato você quer gastar no seu mês. Então, se você conseguir separar esse seu dinheiro em caixas, né, em gavetas, você vai começar a automatizar as coisas até para você e para o seu cérebro. Às vezes você nem precisa fazer um controle ali diário, semanal, em planilha. Só automatiza. Se você já recebeu o seu dinheiro e já deixar separado o valor para você pagar a fatura do seu cartão de crédito, se você deixar separado o dinheiro para você usar com essas suas despesas variáveis, se você separar o valor para você pagar as suas despesas fixas, que você já sabe que são, por exemplo, 5 mil reais, e você separar o dinheiro dos seus investimentos
tudo isso em caixinhas, e no momento em que for a hora certa de ir pagando, você simplesmente for tirando dinheiro de cada uma das caixinhas, você está automatizando o seu cérebro e dizendo para você mesmo e para ele, olha, esse é o dinheiro que eu tenho para pagar e para usar com cada uma dessas coisas. Mais do que isso eu não tenho. Você pode gastar mais ainda? Pode. Isso aí é, é questão de você ir lá e usar. Mas que você está dificultando um pouco mais para o seu cérebro e para você ir lá e tirar o dinheiro, isso você tá. Né? Então, fica aí uma sugestão para que você melhore um pouco mais esse seu controle, essa sua forma de usar o dinheiro, tá? E para você que é inteligente, que trabalha, que produz, que dá duro no trabalho, que ganha bem, mas que muitas vezes deixa de guardar dinheiro por conta de receio, de medo de olhar numa planilha.